Olá, eu sou Johnny. Seja bem-vindo ao canal Restauração Espiritual. E hoje vamos falar sobre um dos mistérios mais profundos da Bíblia, os 144.000 escolhidos mencionados no Apocalipse. Será que esse número é literal? Quem são essas pessoas? Elas já estão entre nós? E qual o papel delas na restauração espiritual e no arrebatamento? Se você sente que existe algo maior acontecendo no mundo e que estamos próximos de um grande evento espiritual, então essa mensagem pode ter sido feita para você. Antes de continuar, comente aqui. Você acredita no arrebatamento? Se inscreva no canal e fique comigo até o final, porque esta revelação pode transformar sua visão sobre a sua missão espiritual. O que a Bíblia diz sobre os 144.000 escolhidos? O livro do Apocalipse menciona os 144.000 selados em dois momentos cruciais. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que tinham o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. A Bíblia descreve esses 144.000 como um grupo especial de servos de Deus, selados com uma missão específica nos tempos finais. Eles pertencem ao Cordeiro e são escolhidos para cumprir um propósito divino no fim dos tempos. Mas a grande questão é: quem são esses escolhidos? A visão literal: os judeus selados no fim dos tempos. Muitos estudiosos bíblicos acreditam que os 144.000 são judeus messiânicos, escolhidos por Deus para evangelizar o mundo durante a grande tribulação. Segundo essa interpretação, 12.000 pessoas de cada uma das 12 tribos de Israel serão seladas para proclamar o Evangelho no tempo final. Porém, há um detalhe importante: muitas das tribos de Israel se dispersaram ao longo da história. Se essa visão for literal, isso significa que Deus já identificou e separou esses escolhidos dentro da linhagem original do povo de Israel. Mas há outra interpretação que amplia essa visão: a visão simbólica, os escolhidos entre todas as nações. Outra corrente acredita que os 144.000 não são apenas descendentes literais de Israel, mas sim um número simbólico, representando o povo fiel de Deus espalhado por toda a terra. Nesta visão, os escolhidos seriam aqueles que se mantiveram puros, que não se corromperam com os sistemas deste mundo e que têm o coração totalmente voltado para Deus. O número 144.000 pode ser um símbolo de plenitude, representando a totalidade dos servos fiéis que permanecerão firmes durante os eventos finais da história humana. Isso nos leva à terceira interpretação que tem ganhado força nos últimos tempos: a visão espiritual, o papel dos 144.000 na restauração espiritual. Muitos acreditam que os 144.000 são almas despertas, que foram enviadas a este mundo com um propósito específico: elevar a consciência espiritual da humanidade, restaurar a conexão entre Deus e aqueles que se afastaram, preparar o caminho para o retorno de Cristo e o arrebatamento. Nessa interpretação, os 144.000 não são escolhidos no sentido de privilégio, mas sim porque aceitaram essa missão antes mesmo de nascer. E aqui surge uma pergunta essencial: como saber se você faz parte desse grupo? Os sinais que indicam que você pode ser um dos escolhidos. Se os 144.000 representam aqueles que vieram à Terra para restaurar a espiritualidade e preparar o caminho para Cristo, então eles devem ter algumas características muito específicas. Aqui estão alguns sinais que podem indicar que você faz parte dessa missão. Você sente que nunca pertenceu totalmente a este mundo. Desde cedo, teve questionamentos profundos sobre a vida e o sentido da existência. Possui uma sensibilidade espiritual muito forte. Tem o desejo de ajudar outras pessoas a se conectarem com Deus. Sente um chamado interior, como se tivesse uma missão maior a cumprir. Se você se identifica com esses sinais, pode ser que você tenha sido chamado para a restauração espiritual e para fazer parte desse exército de luz que Deus está levantando. Mas antes de avançarmos, há algo muito importante que você precisa saber: o que isso significa para o fim dos tempos. Se os 144.000 são os servos escolhidos para preparar o caminho do Senhor, então o tempo da decisão está cada vez mais próximo.
Isso significa que a restauração espiritual está acontecendo agora. O mundo está passando por mudanças cada vez mais intensas. A verdade está sendo revelada. Os segredos estão sendo expostos e a separação entre luz e trevas está cada vez mais evidente. E os 144 mil, eles estão despertando, reconhecendo sua missão e se preparando para guiar aqueles que ainda não enxergaram a verdade. Se você sente esse chamado, não ignore. Esse despertar não é coincidência, mas um sinal do que está por vir. E isso nos leva à parte mais importante deste vídeo. Qual o papel dos 144 mil no arrebatamento? Se Deus está chamando um grupo especial de pessoas, qual é a sua missão? Eles ficarão para ajudar os que ficarem ou serão arrebatados antes? Comente aqui. Você acredita que os 144 mil fazem parte do arrebatamento? Se inscreva no canal e assista até o final, porque esta revelação pode mudar completamente a forma como você enxerga os últimos tempos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Este é um dos versículos mais claros sobre o arrebatamento. Os fiéis serão retirados da terra para encontrar Cristo nas nuvens. Mas será que os 144 mil fazem parte desse evento? Ou eles têm outra missão? Os 144 mil serão arrebatados ou permanecerão na terra? As Escrituras não dizem diretamente que os 144 mil serão arrebatados com os fiéis, mas há 3 possíveis interpretações para o papel deles no arrebatamento. Os 144 mil serão arrebatados junto com a igreja. Nesta visão, os escolhidos são parte dos salvos que serão retirados da terra antes da grande tribulação. Como eles pertencem ao Cordeiro e têm sua missão completa, eles seriam levados para se encontrar com Cristo no arrebatamento. Os 144 mil permanecerão na terra para guiar os que ficarem. Outros estudiosos acreditam que os 144 mil não serão arrebatados, mas ficarão para liderar e evangelizar durante a tribulação, pregando para aqueles que ainda não creram. Apocalipse capítulo 14, versículo 3, menciona que os 144 mil cantarão um cântico que só eles podem aprender, indicando que eles têm um papel muito especial nesse período. Os 144 mil serão retirados em um momento específico do fim dos tempos. Uma terceira interpretação sugere que os 144 mil terão um arrebatamento próprio em algum momento dentro da tribulação, após cumprirem sua missão. Seja qual for o cenário correto, o mais importante é que os 144 mil têm uma missão única no plano de Deus para os últimos tempos. E isso nos leva à próxima questão. Qual o papel dos 144 mil na restauração espiritual? Os 144 mil são descritos como puros, selados e comprometidos com Deus, o que significa que eles não se corromperam com o mundo. Se sua missão é espiritual e profética, eles devem ser mensageiros da verdade, chamando as pessoas ao arrependimento antes do fim, guardiões da restauração espiritual, restaurando a conexão entre Deus e aqueles que se afastaram, guerreiros espirituais, resistindo às influências das trevas e mantendo a fé intacta. Se você sente que tem uma missão especial na restauração da fé e da verdade, pode ser que você esteja sendo chamado para esse propósito. Mas como saber se você está pronto para cumprir essa missão? Os sinais que indicam que você está sendo preparado para a missão. Se os 144 mil têm um papel tão importante, como Deus os está preparando para esse momento? Se você percebe esses sinais em sua vida, pode ser que Deus esteja te preparando para algo muito maior. Separação do mundo. Você sente que não pertence mais a esse sistema e que foi chamado para algo além. Desejo intenso de buscar a verdade. Você sente uma necessidade profunda de compreender as profecias e os mistérios da Bíblia. Sensibilidade espiritual aumentada. Você percebe que suas orações se tornaram mais fortes e que Deus tem falado ao seu coração. Chamado para ensinar e guiar outros, mesmo sem entender totalmente, você sente que deve ajudar pessoas a despertar espiritualmente. Mudanças radicais em sua vida. Pessoas estão se afastando,
Oportunidades estão surgindo e você sente que Deus está te posicionando para algo grande. Esses sinais não são coincidência. Eles são parte do grande plano de Deus para a restauração espiritual e o fim dos tempos. Agora, a questão mais importante. O que devemos fazer com essa informação? O que você precisa fazer agora? Se você sente que faz parte dessa missão, agora é o momento de agir. Fortaleça sua conexão com Deus. Esteja sempre em oração. Busque revelação e peça discernimento espiritual. Espalhe a verdade. Os 144.000 são chamados para guiar outros. Compartilhe a palavra. Ajude as pessoas a enxergar a verdade e prepare-as para o que está por vir. Prepare-se espiritualmente. Se os 144.000 vão liderar a restauração espiritual, eles precisam estar preparados para enfrentar desafios e tribulações. Viva uma vida alinhada com o propósito divino. Este é o momento de abandonar distrações, vícios e tudo o que te afasta de Deus. O tempo está acabando e a decisão é sua. Você está pronto para aceitar esse chamado? Se você acredita que Deus está te chamando para algo maior, comente aqui. Eu recebo esse chamado. Como se preparar para o fim dos tempos? A Bíblia descreve os 144.000 como selados por Deus, marcados para uma missão especial. Mas o que isso significa na prática? O que precisa ser feito para estar pronto? Existem 3 áreas principais em que a preparação dos escolhidos é essencial: preparação espiritual, preparação mental e emocional, preparação física e social. Sem essa preparação, muitos podem ser desviados ou não cumprir sua missão. Preparação espiritual. Os 144.000 são descritos como aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Isso significa que sua conexão com Deus precisa ser inabalável. A primeira preparação é espiritual. Para isso é necessário buscar intimidade com Deus por meio da oração e da leitura da Bíblia, se afastar do pecado e das distrações que enfraquecem a fé, desenvolver discernimento espiritual para reconhecer a verdade e evitar enganos, fortalecer a fé, pois tempos difíceis estão por vir. O mundo caminha para um período de grande tribulação. Somente aqueles que estiverem espiritualmente firmes conseguirão cumprir sua missão sem serem desviados pelo medo ou pelas mentiras do inimigo. A palavra de Deus nos alerta que haverá falsos profetas, sinais enganosos e perseguições. Quem faz parte dos 144.000 deve estar preparado para enfrentar essas provações sem desviar do propósito divino. Preparação mental e emocional. A missão dos 144.000 não será fácil. Eles serão os mensageiros da verdade em um mundo onde a verdade será rejeitada. Por isso, precisam estar mentalmente e emocionalmente fortalecidos. Algumas formas de se preparar: desenvolver resiliência para enfrentar oposição e rejeição. Evitar se prender às opiniões do mundo, focando na missão que Deus colocou no coração. Controlar o medo e a ansiedade, pois tempos difíceis exigem coragem. Se desapegar das coisas materiais e das estruturas deste mundo, pois tudo isso passará. Os 144.000 serão aqueles que permanecerão de pé quando muitos estiverem confusos e desesperados. Para isso, precisam estar mentalmente preparados para os desafios que virão. Preparação física e social. A preparação dos 144.000 não é apenas espiritual e mental. Eles também precisam estar atentos ao que acontece no mundo ao seu redor. O fim dos tempos trará mudanças drásticas, e aqueles que fazem parte desse chamado precisarão estar preparados. Algumas formas de se preparar incluem cuidar da saúde e do corpo, pois precisarão de força para cumprir sua missão. Evitar excessos e vícios que enfraquecem a mente e o espírito. Estar atentos aos sinais proféticos que indicam que estamos nos últimos dias. Construir conexões com pessoas que compartilham a mesma fé e propósito. A solidão pode ser uma das provas mais difíceis para os escolhidos. Mas lembre-se, você não está sozinho. Deus tem despertado muitos ao redor do mundo e em breve os escolhidos começarão a se reconhecer e se unir. O impacto dos 144.000 no fim dos tempos. A restauração espiritual da humanidade depende da atuação dos 144.000. Eles são aqueles que ajudarão a preparar o caminho para o retorno de Cristo. O impacto deles será sentido em 3 áreas principais. Despertamento espiritual. Eles serão os responsáveis por espalhar a verdade,
e ajudar outros a se reconectar com Deus. Proteção espiritual. Sua presença ajudará a manter a luz de Deus em meio à escuridão do fim dos tempos. Testemunho da verdade. Eles serão a prova viva de que Deus sempre teve um plano para resgatar a humanidade. O tempo está se esgotando. Cada um que foi chamado precisa estar preparado para assumir sua missão. O que fazer agora? Se essa mensagem ressoou com você, agora é o momento de agir. Fortaleça sua fé, pois tempos difíceis estão chegando. Busque discernimento espiritual para reconhecer a verdade e não ser enganado. Prepare sua mente e seu espírito para os desafios que virão. Se você sente que Deus tem te chamado para algo maior, comente aqui: estou pronto para cumprir minha missão. Se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos sobre restauração espiritual e profecias bíblicas. Acesse meu site para mais informações sobre este chamado. O link está na descrição. O tempo de decisão está chegando. Você está pronto? Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe nos comentários sua experiência e não se esqueça de se inscrever no canal Restauração Espiritual. Até o próximo vídeo.